Se você tem mais de 60 anos, aquela sensação de inquietação que surge logo ao acordar pode estar sendo alimentada por hábitos que consideramos saudáveis. Recentemente, durante uma manhã aparentemente comum no transporte público, observei um senhor de 68 anos que me chamou a atenção. Ele segurava firmemente o corrimão do ônibus, não pela instabilidade física, mas por algo muito mais sutil que eu havia começado a notar em diversos pacientes dessa faixa etária. Era aproximadamente 7:30 da manhã, horário de rush, quando percebi seus gestos repetitivos, a forma como checava constantemente o relógio e a respiração ligeiramente acelerada. Esses sinais me fizeram refletir sobre um padrão preocupante que venho identificando em pessoas após os 60 anos. A ansiedade matinal nessa fase da vida possui características muito específicas. Ela não surge do nada, mas é frequentemente intensificada por práticas que, ironicamente, acreditamos estar nos beneficiando. O sistema nervoso de pessoas maduras responde de forma diferente a estímulos que antes eram neutros ou até positivos. O que mais me preocupa é perceber como pequenos ajustes na rotina matinal podem fazer uma diferença extraordinária na qualidade de vida dessas pessoas. A neurociência moderna revela que o cérebro, após os 60 anos, possui uma sensibilidade aumentada a determinados padrões comportamentais, especialmente nas primeiras horas do dia. Aquele senhor no ônibus, sem saber, estava demonstrando os efeitos de práticas matinais que, embora bem intencionadas, estavam sabotando sua tranquilidade mental. Se você reconhece essa sensação de inquietação logo ao acordar, se percebe que suas manhãs começam com uma tensão inexplicável, escreva sim nos comentários. Aquele senhor no ônibus se tornou um caso que mudou completamente minha perspectiva sobre a ansiedade matinal em pessoas maduras. 3 semanas depois desse encontro casual, ele apareceu no meu consultório, trazido pela filha que estava preocupada com suas mudanças comportamentais. Quando começamos a conversar, ele me contou que suas manhãs haviam se tornado um verdadeiro tormento. Acordava já sentindo o coração acelerado, tinha dificuldade para se concentrar nas tarefas mais simples e sentia uma inquietação constante que não conseguia explicar. O mais intrigante era que esses sintomas praticamente desapareciam no final da tarde. Durante nossa conversa, descobri que ele seguia religiosamente 3 práticas matinais que considerava fundamentais para sua saúde. Eram hábitos que havia adotado depois dos 60, motivado por recomendações que ouviu em programas de televisão e conversas com amigos. A intenção era das melhores, mas o resultado estava sendo o oposto do esperado. O que me impressionou foi a rapidez com que sua condição melhorou quando identificamos e ajustamos essas práticas. Em 2 semanas, ele já relatava manhãs mais tranquilas. Em 1 mês, a transformação era visível até mesmo para pessoas que não conheciam sua história. Esse caso me fez perceber que muitas pessoas após os 60 anos estão inadvertidamente sabotando sua tranquilidade mental logo no início do dia. O cérebro maduro possui padrões de funcionamento únicos, especialmente relacionados ao ritmo circadiano e à produção de neurotransmissores. A neurociência revela que após os 60 anos, nosso sistema nervoso se torna mais sensível a estímulos específicos durante o período matinal. Hormônios como cortisol e adrenalina têm padrões de liberação diferentes, e práticas que antes eram benéficas podem se tornar gatilhos de ansiedade. O mais fascinante é que essas 3 práticas são extremamente comuns. Provavelmente você reconhecerá pelo menos uma delas em sua própria rotina. A diferença está em entender como e quando nosso corpo mudou e como podemos adaptar nossos hábitos para trabalhar a favor, não contra, nosso bem-estar mental. A primeira prática que intensifica a ansiedade matinal após os 60 anos vai surpreender você pela sua aparente inocência. Estou falando do hábito de consumir informações logo ao acordar. Aquele senhor do ônibus tinha o costume de ligar o rádio ainda na cama e, enquanto se preparava para o dia, absorvia notícias,
trânsito, política e acontecimentos diversos. Ele acreditava estar se mantendo informado e preparado para o dia, mas estava, na verdade, bombardeando seu sistema nervoso com estímulos de alta intensidade. A neurociência nos mostra que o cérebro maduro processa informações de forma diferente, especialmente durante a transição do sono para a vigília. Nas primeiras 2 horas após despertar, nosso córtex pré-frontal ainda está organizando suas funções executivas, tornando-nos mais vulneráveis a estímulos estressantes. Quando consumimos notícias ou informações densas logo ao acordar, ativamos prematuramente o sistema de alerta do cérebro. É como se estivéssemos forçando um motor frio a acelerar imediatamente. O resultado é uma liberação inadequada de cortisol e adrenalina, criando uma sensação de urgência e inquietação que pode durar horas. O que observo em consultório é que pessoas após os 60 anos que mantêm essa prática frequentemente relatam sensações de opressão no peito, pensamentos acelerados e uma dificuldade inexplicável para relaxar durante o dia. Elas não conseguem identificar a causa, porque o hábito parece tão natural e necessário. A solução não é eliminar completamente o acesso à informação, mas criar um período de proteção neurológica nas primeiras horas do dia. O cérebro maduro precisa de uma transição gradual entre o estado de repouso e o estado de alerta pleno. Recomendo estabelecer uma janela de pelo menos 90 minutos após despertar antes de consumir qualquer tipo de notícia ou informação densa. Durante esse período, o foco deve estar em atividades que promovam uma ativação suave do sistema nervoso. Atividades como observar a natureza, fazer movimentos corporais lentos ou simplesmente permanecer em silêncio permitem que o cérebro organize suas funções de forma natural e equilibrada. Essa transição respeitosa resulta em um estado mental muito mais estável ao longo do dia. Pacientes que implementaram essa mudança relatam uma diminuição significativa da ansiedade matinal em menos de uma semana. A diferença na qualidade do despertar é notável e se reflete em maior tranquilidade durante todas as atividades subsequentes. A segunda prática que sabota a tranquilidade matinal é ainda mais sutil e envolve nossa relação com a alimentação logo após despertar. Muitas pessoas após os 60 anos adotaram o hábito de tomar café forte ou chá com cafeína imediatamente ao sair da cama, frequentemente acompanhado de jejum ou refeições muito leves. O senhor que conheci no ônibus me revelou que sua primeira ação ao levantar era preparar um café bem forte, que consumia enquanto checava mensagens no celular. Ele acreditava que essa combinação o deixaria alerta e produtivo, mas estava criando um coquetel neuroquímico problemático. Após os 60 anos, nosso sistema digestivo e metabolismo passam por mudanças significativas. A produção de enzimas digestivas diminui, a sensibilidade à cafeína aumenta, e nosso corpo demora mais para estabilizar os níveis de glicose no sangue após o jejum noturno. Quando consumimos cafeína com o estômago vazio logo ao despertar, criamos um pico de cortisol artificial que se soma ao cortisol natural do despertar. Esse fenômeno, conhecido como sobreposição hormonal, gera sintomas físicos muito similares à ansiedade, sensação de coração acelerado, tremores sutis e inquietação mental. O que mais me chama a atenção é que esses sintomas são frequentemente interpretados como energia matinal, quando na verdade representam um estado de estresse metabólico. O corpo está trabalhando em modo de emergência quando deveria estar fazendo uma transição suave para o estado desperto. A terceira prática perigosa está relacionada ao excesso de planejamento mental nas primeiras horas do dia. Observo que muitas pessoas maduras desenvolvem o hábito de revisar mentalmente toda a sua agenda, preocupações e pendências ainda na cama ou durante os primeiros minutos após levantar. Esse comportamento, embora pareça organizativo, sobrecarrega o córtex pré-frontal antes que ele esteja completamente ativo.
É como tentar usar um computador que ainda está inicializando para fazer cálculos complexos. O cérebro, após os 60 anos, precisa de mais tempo para ativar completamente suas funções executivas. Quando forçamos um processamento mental intenso muito cedo, criamos uma sensação de sobrecarga cognitiva que se manifesta como ansiedade difusa. A solução para essas duas práticas envolve mudanças simples, mas profundamente efetivas. Para a questão da cafeína, recomendo aguardar pelo menos 1 hora após despertar e sempre acompanhar o consumo de uma pequena quantidade de proteína ou gordura saudável. Para o planejamento mental, sugiro estabelecer um momento específico do dia para organizar pensamentos, preferencialmente após o café da manhã, quando o cérebro já está mais ativo e equilibrado. A transformação daquele senhor do ônibus aconteceu quando ele compreendeu que seu corpo havia mudado e precisava de uma abordagem diferente para as manhãs. A implementação dessas mudanças requer uma compreensão clara de como reorganizar os primeiros momentos do dia. Para substituir o consumo imediato de informações, desenvolvemos uma rotina que chamo de despertar gradual. Nos primeiros 20 minutos após levantar, ele se dedicava a atividades puramente sensoriais. Observar a luz natural, sentir a temperatura do ar, fazer alguns alongamentos suaves, sem qualquer estímulo intelectual. Essa transição respeitosa permitia que seu sistema nervoso despertasse de forma natural, sem choques ou sobressaltos. O resultado era uma sensação de calma alerta que ele havia perdido há anos. Para a questão alimentar, fizemos ajustes específicos que respeitavam as necessidades metabólicas após os 60 anos. Ele passou a consumir um copo de água em temperatura ambiente logo ao despertar, seguido de uma pequena porção de proteína após 30 minutos. E só então, 1 hora depois de levantar, tomava seu café, agora com intensidade reduzida. O planejamento mental foi reorganizado através da técnica que denomino janela de organização. Em vez de processar informações e preocupações logo ao despertar, ele estabeleceu um horário específico após o café da manhã para revisar sua agenda e organizar os pensamentos do dia. Durante esse período designado, seu cérebro já estava completamente ativo e podia processar informações de forma eficiente, sem criar sobrecarga. Essa mudança eliminou completamente a sensação de overwhelm mental que ele experimentava nas primeiras horas. O que mais me impressiona é a velocidade com que essas mudanças produziram resultados. Na primeira semana, ele já notou uma diminuição na inquietação matinal. Na segunda semana, relatou que acordava com uma sensação de tranquilidade que não experimentava há anos. Essa transformação não afetou apenas suas manhãs, mas melhorou significativamente sua qualidade de vida durante todo o dia. Ele se sentia mais presente, mais calmo e mais capaz de lidar com os desafios cotidianos. A neurociência confirma que pequenos ajustes na rotina matinal podem rebalancear completamente os neurotransmissores e hormônios que regulam nosso estado emocional. É fascinante como o cérebro maduro responde positivamente quando respeitamos suas necessidades específicas. Se você está implementando essas mudanças, lembre-se de que a consistência é mais importante que a perfeição. Comece com uma prática de cada vez, permitindo que seu sistema nervoso se adapte gradualmente a cada nova rotina. Inscreva-se no canal para receber mais descobertas sobre como viver com tranquilidade e bem-estar após os 60 anos. A conexão entre as práticas matinais e a ansiedade em pessoas maduras tem uma base neurocientífica fascinante que vale a pena explorar mais profundamente. O que descobrimos é que o cérebro, após os 60 anos, desenvolve o que chamamos de sensibilidade circadiana aumentada. Durante décadas de pesquisa, observamos que o ritmo circadiano de pessoas maduras se torna mais rígido e menos tolerante a disrupções. Os neurotransmissores como serotonina e GABA, responsáveis pela sensação de calma e bem-estar, são produzidos em padrões diferentes e em quantidades que variam com a idade.
Quando sobrecarregamos o sistema nervoso logo ao despertar, interrompemos esse processo natural de rebalanceamento neuroquímico. É como se estivéssemos forçando uma orquestra a tocar antes que todos os músicos estivessem devidamente afinados. Compartilhe este conhecimento com alguém que você ama e que pode estar enfrentando essas dificuldades matinais. Além das 3 práticas principais que discutimos, existe um aspecto fundamental que precisa ser abordado: a relação entre expectativas e realidade na vida após os 60 anos. Muitas pessoas dessa faixa etária carregam uma pressão interna para manter o mesmo ritmo e a mesma capacidade de adaptação que tinham décadas atrás. Essa pressão não reconhecida se manifesta especialmente nas primeiras horas do dia, quando tentamos forçar nosso corpo e mente a responder da mesma forma que respondiam aos 30 ou 40 anos. O resultado é uma tensão constante entre o que esperamos de nós mesmos e o que nosso organismo está naturalmente preparado para oferecer. A aceitação das mudanças neurológicas e metabólicas não significa conformismo ou desistência. Significa sabedoria e adaptação inteligente. Quando compreendemos e respeitamos as necessidades específicas do nosso cérebro maduro, na verdade, otimizamos nosso potencial para essa fase da vida. Pacientes que fizeram essa transição mental frequentemente relatam não apenas uma diminuição da ansiedade, mas um aumento significativo na satisfação pessoal e na sensação de controle sobre sua própria vida. O aspecto social também é importante. Muitas pessoas se sentem pressionadas a manter rotinas matinais que observam em pessoas mais jovens, como exercícios intensos logo ao despertar, consumo de grandes quantidades de cafeína ou engajamento imediato com tecnologia e informações. A verdade é que o corpo maduro prospera com ritmos diferentes, mais suaves e respeitosos. Isso não representa limitação, mas sim uma forma mais refinada e consciente de viver. Observando centenas de casos ao longo dos anos, posso afirmar que as pessoas que fazem esses ajustes relatam uma melhoria dramática, não apenas na ansiedade matinal, mas em sua qualidade de vida geral. A implementação dessas mudanças deve ser gradual e personalizada. Cada pessoa tem suas particularidades, e o que funciona para uma pode precisar de ajustes para outra. O importante é começar com pequenas mudanças e observar como seu corpo responde. Uma das descobertas mais bonitas desse processo é que muitas pessoas recuperam uma sensação de paz matinal que não experimentavam há anos. Elas descrevem uma reconexão com uma versão mais calma e centrada de si mesmas. Se você está determinado a fazer essas mudanças e quer estabelecer uma nova relação com suas manhãs nos próximos 30 dias, deixe um comentário contando qual das 3 práticas você mais se identificou. A jornada daquele senhor que conheci no ônibus me ensinou que a ansiedade após os 60 anos não é uma sentença, mas frequentemente um sinal de que precisamos ajustar nossa abordagem para trabalhar em harmonia com as mudanças naturais do nosso corpo. As 3 práticas que exploramos hoje, o consumo imediato de informações, o uso inadequado da cafeína e o excesso de planejamento mental logo ao despertar, são extremamente comuns e facilmente modificáveis. A beleza está na simplicidade das soluções. Quando respeitamos as necessidades específicas do cérebro maduro, não estamos nos limitando, estamos nos otimizando. Cada manhã se torna uma oportunidade de começar o dia em equilíbrio, com clareza mental e tranquilidade emocional. Lembre-se de que mudanças sustentáveis acontecem gradualmente. Comece com pequenos ajustes. Observe como seu corpo responde e celebre cada melhoria, por menor que pareça. Se este conteúdo foi útil para você, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossas próximas descobertas. Compartilhe com alguém que pode se beneficiar dessas informações e deixe nos comentários qual mudança você vai implementar primeiro. A vida após os 60 anos pode ser uma das fases mais tranquilas e satisfatórias que experimentamos. Tudo começa com manhãs mais conscientes e respeitosas com nosso bem-estar.
No próximo vídeo, vamos explorar como o final da tarde e a noite também influenciam nossa tranquilidade mental, e descobriremos técnicas específicas para criar uma rotina completa de bem-estar emocional.